do programa Em Tese. Olá, Rosângela, seja bem-vinda ao programa Em Tese. Obrigada, é um prazer estar aqui compartilhando esses estudos sobre televisão e educação de jovens e adultos. A riqueza desses textos é sobremaneira essencial para o trabalho de educação de adultos. E gostaria de deixar frisado isso, porque o texto do jornal é um texto mundializado. Então, quando a gente trabalhou a memória com eles e fomos assistir o Jornal Nacional, que é o jornal que eles mais assistiam, eles conseguiram, mais assistiam, e era o jornal que eles acreditavam ser o mais confiável, porque eu acho que isso é interessante para o professor que vai trabalhar com isso entender o que eles acreditam que é mais e o que é menos confiável. E eles conseguiam interpretar esses textos? Conseguiam interpretar dentro, na sua maioria, a compreensão da notícia, o que aquela notícia estava dizendo, o que ela estava dizendo aquilo, e o aprofundamento que é necessário para fazer uma crítica ou uma leitura mais crítica desse texto mundializado, a professora da sala pode usar para trabalhar. E aí, o bastante interessante nessa experiência que a gente fez foi a desconstrução do jornal, porque a gente a gente assistiu todo o jornal e depois nós fomos desconstruindo o jornal bloco a bloco, entendendo que horário é esse na televisão, quanto é o minuto desse horário na televisão, quem que faz o trocínio desse horário, né? Como é que essa notícia pode ser dada, ou por que essa notícia está sendo apresentada desta forma e não de outra forma. Então, entender minimamente essa construção do jornal inteiro, eles ficaram bastante... Uma análise mais profunda. Mais profunda, e eles ficaram extasiados com a possibilidade de entender que aquele texto enorme tinha uma sequência e que as coisas se entrelaçavam, né? As notícias tinham a ver uma com a outra e que você podia ver. E eles começaram a ver o jornal de uma outra maneira. E estimulando também a oralidade, como conversamos no primeiro bloco. Estimulando a oralidade e a opinião, porque eles traziam para o coletivo o que eles queriam aprofundar. Porque isso também na educação de adultos é bastante significativo. Você reconhecer no teu adulto que ele tem conhecimento, que ele tem saberes e que ele tem interesses. Então, uma das alunas tinha uma notícia sobre vulcão, ela disse, puxa, eu gosto tanto de vulcão, gostaria muito de entender como isso acontece, por que isso acontece. Então, ela pode ser um pretexto, né, para aprofundar num conhecimento científico sobre essa temática. Ou entender a economia, porque foi um dos textos que eles admitiram não entender nada do que a matéria que a jornalista falou, né, sobre economia no momento. Eu disse, olha, de tudo que a gente assistiu, esse a gente não entendeu nada. Daí eu compartilhei com eles e disse, olha, esse dialeto econômico não é só vocês que não entendem, né? A gente tem muitas pessoas que são letradas e que não entendem o dialeto econômico também. Então, a gente pode aprofundar, entender o que são essas siglas, dividendos, bolsa. E você usou textos de outros programas? Como os dois programas que mais assistidos eram o jornal e a novela, a gente optou por fazer os dois textos, pesquisa nos dois textos.